Oi, meus amores, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje é um vídeo que há muito tempo eu tenho vontade de fazer, mas algo me impede, né? Sempre me impedia de fazer esse vídeo. E é um vídeo que eu sei que vai edificar a vida de pessoas que têm passado por muita luta, têm, né, sofrido com depressão, com ansiedade, que hoje em dia a gente vê muitas pessoas têm sofrido de ansiedade, de depressão. Muitas pessoas têm vivido à base de remédio. Não que seja contra, né? Mas assim, você viver fora da realidade também não é uma coisa saudável, não é uma coisa normal. A partir do momento que você só consegue dormir com remédio, a partir do momento que você tem que tomar um remédio, porque senão você não consegue passar aquele dia bem, você não vai conseguir ter um dia, né, normal. Isso também, né, não é normal para ninguém. Então, o que eu quero dizer, gente, que Deus, né, ele é a base de tudo na nossa vida. E que minha vida, hoje, muitas vezes a pessoa vê assim, eu conseguindo aquilo que eu sempre quis, aquilo que todo mundo, né, tinha que ter, que é uma vida, uma casa para morar, um trabalho para sustentar seus filhos. Isso deveria ser para todo mundo. Tem vezes que eu até me pergunto, meu Deus, a vida, né, uns com tanto, outros sem nada. Tanta gente com tantos que não sabe nem onde bota, mas a vida é assim. E enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai passar por muita luta e muita aflição. Mas se a gente permanecer ali firme com Deus, a gente vai vencer, né? E muitas pessoas também hoje em dia têm desistido de Deus, têm desistido, têm dito, não, para que eu vou buscar Deus se eu tenho passado por essa luta? Por que eu vou buscar Deus se eu tenho passado por esse sofrimento? Mas, gente, se com Deus já está difícil, imagine sem Deus. Se Deus é o dono de todas as coisas, se Deus que formou o céu e a terra, foi Deus que nos criou, Ele que manda, Ele que determina, não cai uma folha da árvore sem Deus. E se nós se afastar de Deus? E aí? Se a gente ficar sozinho, e aí? Nós vamos conseguir vencer? Nós não vamos conseguir vencer. Então, gente, eu quero dizer para vocês que eu considero minha vida um testemunho. Porque todo dia eu digo, eu era para viver uma pessoa dopada, dependente de remédio, eu era por só dormir com remédio. Eu passei muitos anos, eu passei uns 3 anos sem saber o que era dormir. Eu só vinha dormir de manhã, 5 horas da manhã era que eu vinha dormir, não conseguia dormir. E eu só tomei remédio uma vez, eu tomei um remédio uma vez. E eu dormi, foi um sono gostoso, foi um dia até de sábado, foi um sono maravilhoso, foi uma coisa tão assim, parecia que eu estava nas nuvens. E eu disse, meu Deus, que coisa tão boa, que coisa boa. Aí quando chegou na outra semana, pensei de tomar, na sexta, eu pensei de tomar. Eu vou tomar de novo. Aí eu disse, não, vou tomar não. Não quero isso pra minha vida, não quero viver dependente de remédio. E não tomei, gente. Não tomei e consegui, graças a Deus, vencer minhas lutas, né? Tô vencendo com Deus, porque eu tenho passado por muita luta. Eu, né, já passei por 2 casamentos que não deram certo. E já começou daí, né? Já começou de dentro de minha casa. De eu ver meus pais brigando, meu pai bebendo, chegando bêbado em casa, quebrando as coisas, agredindo minha mãe. Então aí eu já fui vendo aquilo, então eu dizia, eu não quero isso para minha vida. Um marido assim, eu não quero isso para minha vida. E ao mesmo tempo também queria sair daquela vida, queria ter minha casa, meu lar, meus filhos, queria formar uma família. Mas, e sempre eu tive uma coisa assim, um contato, uma coisa com Deus. Eu sempre, desde que eu me conheço por gente, que eu sempre soube que Deus existia, que Deus era o dono de tudo, de todas as coisas, né? Não cresci assim em um lar evangélico, depois foi que minha avó foi ser evangélica, mas eu só me lembro que minha avó era evangélica. Antes disso, quando minha avó não era evangélica, eu não me recordo, né? Só me lembro que minha avó era evangélica, que minha avó levava, né, eu e minha irmã mais velha para a igreja, para os grupos de jovem. E eu tenho uma conexão assim tão grande, eu sinto que eu tenho uma conexão, apesar de eu não viver ali dentro da igreja, não saber versículo de cor, não saber, mas eu tenho uma comunhão, uma coisa assim com Deus tão grande,
uma conexão tão grande que sempre eu acreditei que Deus era a base de tudo. Então, eu cresci, né, ali naquele lar, assim, turbulência, de briga, dessas coisas, mas sempre a gente adolescente, indo para a igreja. E aí, né, me casei muito nova, me casei, ia fazer 18 anos quando me casei, né, tive minha filha, tive meu lar, mas um lar também de bebida, um lar de pessoa que bebia, né, e aí me casei na igreja católica, tudo, batizei minha filha na igreja católica, ia, participava dos cultos do domingo das crianças, participava das orações, ia para aquelas orações, mas eu sempre assim, sempre minha fé foi em Deus, nunca tive fé naquelas imagens, naquelas coisas, minha fé era em Deus. Eu ia para a igreja católica, mas eu nunca assim adorei aquelas imagens. Sempre eu dizia, meu Deus, eu sempre gostei de ler a Bíblia. E eu li a Bíblia e eu dizia, meu Deus, na Bíblia está falando que a gente só temos que adorar a Deus. E por que as pessoas adoram a imagem? E acabou que, né, no decorrer desse tempo, casado, eu conheci, né, um casal e eles começou a me dar estudo da Bíblia e tudo. E comecei a frequentar a igreja evangélica. E aí comecei a ir para a igreja, aí desviei, saía da igreja, né? Mas sempre, né, nunca perdi a fé, nem a esperança, nem a confiança em Deus. E aí acontece que, né, aquele casamento não deu certo, né? Eu cheguei até o ponto de chegar para ele e dizer, ou você escolheu a bebida ou a mim. E ele dizer que escolhia a bebida. Então acabou que a gente se separamos, né? Minha filha na época tinha 7 anos, fiquei separada. E acabei me envolvendo com outra pessoa, me casei fui morar com outra pessoa, tive outro filho e acabou que não deu certo, né? De novo casamento. Parece até assim, sabe, uma coisa assim, uma maldição mesmo, uma maldição hereditária, né? Eu digo assim, uma maldição porque uma coisa que quando sempre eu botei na minha, sempre assim, quando eu chegava naquele ponto que eu dizia, agora eu alcancei meu objetivo, agora meu sonho está se realizando. Aí uma coisa vinha e atrapalhava, porque falta de sabedoria. Porque se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu não tinha nem me separado do meu primeiro marido, gente. Não tinha. Não tinha porque, primeiro, né, é os mandamentos que Deus manda, que a gente, né, tem que ir na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe, a não ser, né, agressão, essas coisas. Mas, assim, a gente temos que lutar. Se a gente entregar de bandeja, de mão beijada, né, as coisas não é fácil. A gente tem que lutar. E eu não lutei pelo meu casamento. Se eu tivesse sabedoria, a experiência de vida que eu tenho hoje, a experiência com Deus que eu tenho hoje, eu tinha lutado pelo meu casamento. E muitas coisas teriam sido evitadas. E aí o que acontece? Eu me separei do segundo e foi uma separação assim muito perturbadora. Até hoje eu sinto, até agora eu me lembro, eu tô lembrando, gente, que eu tinha até uns meses atrás, eu tinha uma coceira muito grande, meus braços até cheios de manchinha. Eu tinha uma coceira, agora eu falando aqui com vocês, eu me lembrei que o telefone tocou, gente. Aí eu tinha uma coceira, né, que era de ansiedade, de sistema nervoso. Sistema nervoso é a mesma coisa de ansiedade. Eu me coçava minhas costas, graças a Deus, olha, fui curada, gente. Fui curada sem nem perceber. Que as coisas é assim que acontecem, nós vamos chegar lá. E aí o que acontece? A pessoa não aceitava a separação, essa pessoa me perseguia, essa pessoa me ameaçava. Então o que acontece? Eu fui obrigada a ir embora. Fui obrigada a ir embora daqui, eu trabalhava, eu tinha meu emprego, né? Tinha meu meio de sobrevivência. Então ia ser uma coisa, sabe, que não ia, a separação não ia me atingir tanto, porque eu tinha meu meio de sobreviver. Mas eu fui obrigada a ir embora daqui, fui para outra cidade, fui para São Paulo. Nunca tinha ido para essa cidade, foi uma cidade que eu não
conhecia ninguém lá, fui trabalhar em casa de família. Fui trabalhar sem precisão em casa de família. Não que eu desvalorizo um trabalho de casa de família, mas eu trabalhava com o público, trabalhava com um movimento de gente. E passei a trabalhar dentro de uma casa, de pessoas desconhecidas que eu não conhecia. Então isso é difícil, você sair de um comércio, né, que onde você se distraía, você trabalhava com outra pessoa, você já ali estava desabafando, conversando. E aí, fulano, como passou a noite? E aí? Então as horas passavam rápido e você ir para dentro de uma casa de pessoas que você nunca tinha visto, para uma cidade que você não tinha visto. E o pior de tudo, você deixar um adolescente de 12 anos e uma criança de 3 anos é difícil. E na época eu até achei que meu filho não ia sentir tanto, porque como minha mãe que cuidava dele, eu achei até que ele não ia sentir, gente, aqui. Mas na rodoviária, quando eu fui, gente, ele ficou transtornado, ele ficou muito nervoso, ele ficou, disse a ele que ia trabalhar para comprar um carro de controle remoto para ele disse que não queria nada. Então isso me doeu muito, porque eu achei que ele não ia nem sentir, nem perceber. Como ele já era acostumado com minha mãe, eu acho que ele não ia ligar, né? E nesse dia eu me arrependo, até hoje eu me arrependo até de não ter desistido da viagem, perdido a passagem naquele momento. E voltado até para o emprego, porque minha ex-patroa, ela estava gostando demais de mim, do meu serviço, então ela ficou muito sentida de eu ter ido na época, né, do meu serviço, né. Aí, o que acontece? Fui para aquela cidade de ônibus, nem me lembro quando o dia que eu saí daqui, eu me lembro que eu sei que eu cheguei lá, foi no domingo de manhã, né, meu patrão foi me pegar no lugar lá. Fui mais outra pessoa que trabalhou lá comigo, que era de lá, mas que ia embora já. Foi até a irmã dele que arrumou esse emprego para mim. E cheguei lá em São Paulo, numa casa imensa, né? Aquela pessoa assim, né? O patrão era uma pessoa muito alegre, muito bom, mas a patroa já não era. E eu fui para aquela casa, meu quarto ali era embaixo, que era aquelas casas antigas, tipo porão, assim. E os quartos embaixo, garagem embaixo, lavanderia embaixo. E eu cheguei ali, né, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã eu tinha que me acordar para fazer café da manhã, para colocar na mesa. Eles disseram que eu era até sexta-feira, que eu tinha que trabalhar, que à noite era livre, eu podia estudar. Só que não era quando eu vinha dormir, quando eu vinha me ficar já livre de tudo, era 8, 9, 8h30, dependia deles, né? Dependia dela, da hora que ela quisesse tomar jantar, para poder tirar a mesa, para poder arrumar a mesa. Então foi muito sofrido para mim. E eu sei que eu passei ali só 2 meses naquela casa, acho que foi só 2 meses, não aguentei, porque era uma pessoa assim, não era uma pessoa acolhedora. Eu me lembro quando eu cheguei lá, o meu patrão disse, pega aí uns casacos, dei a ela me deu 2 casacos, gente. Acho que os piores que ela tinha no guarda-roupa dela foi o que ela me deu. Foi um casaco azul, me lembro até hoje, todo já cheio de bolinha, parecia até os casacos que minha avó usava. E me deu um tipo, era um bebidol comprido, com até um urso na frente. Foi os casacos que ela me deu. E esse pessoal tinha muito dinheiro mesmo, eles tinham. E eles compravam, eu arrumei os guarda-roupa deles, tinha roupa, gente, que tava do mesmo jeito, com etiqueta, tudo amarela já. E eu fiquei assim, meu Deus, tanta roupa aqui, essa mulher me deu a piores roupas que ela tinha, né? Porque eu não sabia como era lá, minhas roupas aqui de calor e tudo. E né, não tinha tênis, não tinha sapatinho, sapatilha, que lá o povo usa muito. E ela comprou uma sapatilha. Eu fiquei lá assim que eu cheguei. Eu fiquei lá os 2 meses, essa sapatilha no mesmo lugar na bolsa. Eles tinham mania de comprar, nem precisavam mais comprar. Mas nunca assim chegou pra me dar. Então lá eu conheci outras pessoas, que era daqui também, né, de Sergipe, que estavam morando lá. E ia final de semana pra lá. E aí foi quando elas, não, Pátria, não fique lá não. Vai arrumar outro emprego por aqui, que ninguém aqui trabalha dia de sábado, né? Ainda mais esses povos para dormir. Então eu
acabou que eu fui, né? Eu fui pra lá e assim que eu cheguei lá, ela já tinha arrumado um serviço para mim na casa de uma pessoa lá, do salão. E eu fiquei lá na casa fiquei nesse salão um pouco tempo, porque não era fechado nem nada. Eu fiquei lá até arrumar outro. E aí, graças a Deus, arrumei outro, foi onde eu fiquei 2 anos, muito boa, minha patroa, a Vera é uma pessoa maravilhosa, né? Que graças a Deus está viva. Uma pessoa maravilhosa. Eu só fiquei lá por conta disso, porque ela era uma pessoa muito maravilhosa comigo, né? Não trabalhava desde sábado, eu não dormia lá, entrava 8h30, saía 4 horas. Então, ainda consegui ficar lá. Aí acontece que, né, gente, não tinha quando eu tava lá na casa mesmo, onde eu fui a primeira casa, não tinha um dia para não chorar. Chorava todos os dias, ficava ali de cima olhando, era de vidro, ficava olhando as criancinhas passar, os menininhos, eu acho que era professora, com um monte de criança da idade do meu menino, e eu chorava, chorava. Nessa época não tinha negócio, não tinha Instagram, não tinha negócio assim de WhatsApp, era mais no telefone mesmo, era até a TIM, né? Aí não tinha para matar assim, chamada de vídeo, essas coisas. Então, fiquei ali 2 anos, né? Achando eu que ia conseguir um dinheiro para comprar a parte da minha casa, né? Que a gente tinha construído, e ele tinha ficado com a casa. Com a casa. Então, achando que ia conseguir esse dinheiro para comprar, só que engano. Lá, assim, a despesa é grande, o dinheiro não é essas coisas, assim, que dá para você tirar e guardar, e a despesa. E aí, acabou, né, que eu sofri também um pouquinho lá, me envolvi com uma pessoa também lá, né, e essa pessoa não sabia, era alcoólatra, não, só que eu não sabia, quando me envolvi com ele, estava em tratamento, e depois ele começou a beber, e aí fiquei, né, sofrendo, né? Morei lá em pensão, né? Fui parar até em pensão, gente, né? Com pessoas que eu não sabia nem quem era, ali naquele quarto, você compartilhando aquele banheiro com aquelas pessoas que você não sabe quem é. Gente, e aí, né? Você chegasse Natal, você sozinha, Ano Novo, como acho que foi o último Natal de lá que eu fiquei lá, que eu passei sozinha. Mas assim, o tempo que eu passei lá, os 2 anos que eu passei lá, eu saí daqui dizendo, agora eu vou viver minha vida. Como eu me casei nova, não sabia assim, não vivi, não aproveitei a vida, não curti, eu disse, agora eu vou curtir, vou pra balada, vou pra funk, vou fazer tudo que eu nunca fiz, só que Deus não permitiu. Deus não permitiu. Quando eu, quando eu cheguei lá, na primeira casa que eu fui trabalhar, tinha faxineira, que a casa era muito grande, tinha faxineira. E a faxineira era evangélica. Então ela ainda me convidou para ir para casa dela, eu ainda fui para casa dela um final de semana. Depois eu fui para casa de meus primos, de um primo meu. É, ele na época, eu acho que era presbítero de uma igreja, ele morava na igreja. Aí quando eu fui morar nesse lugar dessas pessoas, né? Umas pessoas maravilhosas, foi para mim, foi uma família me acolheram, né? E cheguei lá também, conheci pessoas maravilhosas, evangélicas, então todo domingo eu ia para a igreja lá, ia eu e Deus para a igreja, num lugar assim deserto, gente, mas começava cedo, acho que era 6 horas, ou era 5 horas da tarde, ou era 5h30, por aí. Mas na volta já terminava mais tarde, eu vinha, que nem bala me pegava. E, né, fui para Impacto lá, teve um Impacto, foi sexta, sábado e domingo, foi uma coisa maravilhosa nesse lugar. Toda quinta tinha célula, eu ia para célula lá. Não, eu me dedicava lá, né, para ir para a igreja. Deus não permitiu que eu fosse para o caminho mal. Deus permitiu, né? Deus ficou lá comigo, Deus cuidou de mim, Deus me guardou e Deus me trouxe de volta, gente. E,
graças a Deus, né, eu vim, voltei, né, vim passear. E aí, quando vim passear em junho, numa época como essa, e aí quando foi em agosto, aí cheguei lá e disse, eu não vou ficar mais aqui, eu vou me embora. Aí em agosto vim embora e até hoje estou aqui. E, né, e Deus aqui, né, me mostrou essa pessoa que hoje eu vivo. Estou casada, graças a Deus, com ele, né? Já acho que é o que 10 anos. Tenho dois filhos, Deus restituiu minha vida, me deu meus 2 filhos, né? Meu casalzinho de filho, me deu meu lar, né? E mas eu sempre ali, desse dia que eu fui para São Paulo até aqui, gente, eu não me descaminhei mais dos caminhos do Senhor. Tanto que hoje é São João aqui, né? A festa tá aí, a rua tá aí, o forródromo. Tem um forródromo aqui que é de festa de São João, bandas. Esse ano tá bombando de bandas. Mas, assim, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, as coisas do mundo, para mim, não me diz mais, assim, não me diz nada. Não sinto prazer, graças a Deus, né? E eu tenho passado, né, muita luta, né? Eu vou contar em outro vídeo, para esse vídeo não ficar grande. Se vocês quiserem que eu termine meu testemunho, vocês deixem aí nos comentários. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. E depois eu dou continuidade, meus amores.